Bom, galera, nessa questão aqui, ó, fala assim, a função inversa dessa função bijetora. Lembrando que a função só tem inversa se ela for bijetora, beleza? Então, olha só, o processo da função inversa é assim, o f de x vira x, e o que é x vira y. E aí o teu objetivo, ó, passa a ser tu isolar esse novo y. O que a gente vai fazer? Vai jogar esse para cá multiplicando o denominador, vai ficar x que multiplica y mais 4, e isso tem que ser igual a 2y menos 3. Eu vou jogar esse x na distributiva. Daí vai ficar xy mais 4x é igual a 2y menos 3. Vou jogar o 2y para lá, para ficar tudo que tem y de um lado só. Então vai ficar xy menos 2y, jogo 4x para cá, vai ficar menos 4x menos 3. O que acontece? Nesse momento, você vai reparar que tem dois valores com y aqui, duas partes com y, né? Então a gente bota esse y em evidência, que a gente chama, que é fora de um parênteses, e dentro do parênteses eu vou colocar o quê? X menos 2, tirando o y de cada partezinha dessa diferença. Isso aqui tem que ser igual a menos 4x menos 3. Aí acabou, você vai passar o que está multiplicando para o outro lado dividindo. Então vai ficar menos 4x menos 3 sobre x menos 2. Se você for observar as alternativas, não tem isso, porque o que o cara fez ali foi multiplicar por menos 1. Pode fazer? Claro, desde que você multiplique em cima e embaixo, tá? Então, já que não tinha essa alternativa ali, eu multipliquei por menos 1, olha o que vai acontecer. Em cima vai ficar 4x mais 3, embaixo, ao multiplicar por menos 1, vai trocar os sinais, ou seja, o menos 2 vai ficar 2 positivo, e o que era x positivo vai ficar menos x, ó. Tá lá, ó, 4x mais 3 sobre 2 menos x. E aí acaba sendo aqui a letra C. Vamos para a próxima. Mais uma envolvendo função inversa, né? Mas primeiro ele fala que dá uma função ax mais b, ou seja, uma função afim, que ele dá 2 pontos. Então eu vou trocar esses pontos aí nessa função. Então veja bem, quando ele dá o ponto assim, 1 e 2, significa que eu vou pegar o x como 1 e vou igualar a função a 2. Ó. Então vai ser a vezes 1 mais b é igual a 2. Então eu já tenho que a mais b igual a 2. Guarda essa informação aqui. A outra informação que ele deu aqui é o ponto 2 e 3. Ou seja, se é o ponto 2 e 3, significa que eu vou trocar o x por 2 e vou igualar a função a 3. Troco o x por 2 aqui, vai ficar a vezes 2 mais b é igual a 3. Aí é isso mesmo que você está pensando. Você vai montar agora um sistema com essas equações. Ó. Então vamos lá. Eu tenho que 2a mais b vale 3, e eu tenho ao mesmo tempo que a mais b vale 2. Olha lá. O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar por menos 1, né? Ou eu posso simplesmente subtrair uma equação da outra. Vamos subtrair uma da outra. 2a menos a vai dar a, b menos b vai cortar. Estou subtraindo, tá? 3 menos 2, isso aqui vai dar 1. Se tu sabe que o a é 1, dá para jogar aqui e achar o b. Ó. Vai ficar 2 vezes 1 mais b é igual a 3. Ou seja, o b é igual, né? Ali, joga para o outro lado. Vai ser 3 menos 2. Ou seja, o b também vale 1. Gente, o a é 1 e o b é 1 também, né? Então a função inversa é o que? Ó, af de x. Perdão, essa é a função normal, tá? Cuidado para tu não cair na pegadinha. A função normal é 1x mais 1. Ainda não é a inversa. E ele bota isso logo na letra A, né? Clássico de pegadinha. Então a inversa, qual é o processo? O f de x vira y, né? Perdão, o f de x vira x, e o que é x vira y. Olha lá, assim como a gente fez no processo anterior, tá? Então o que vai acontecer? Isola o novo y. Agora é bem fácil isolar o y, é só jogar um mais 1 para o outro lado. Então vai ficar x menos 1 é igual a y. Olha lá, isolou o y, achou a tua função inversa. A função inversa é x menos 1, letra C. Próxima questão. Dado o esquema abaixo, aí está perguntando se é injetora ou sobrejetora. Um detalhe, um bizu muito rápido. Para ser sobrejetora, gente, não, ó, toda vez que for sobrejetora, não pode sobrar gente no contradomínio. Então, nesse caso aqui, ó, sobrou 2 elementos sem ligação. Então, ela não pode ser sobrejetora. Se ela não pode ser sobrejetora, ela não pode ser bijetora. Também não vai poder ser. Por quê? A bijetora é que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Se ela não é sobrejetora, ela não tem como ser bijetora. Então só sobra o que pra gente? Só sobra essa função ser injetora.
Por enquanto ela vai ser, porque a função ela pode não ser nada também, ela pode não ter essa classificação, tá? O que diz a função injetora? Domínios diferentes têm imagens diferentes. Ó, esse domínio tem uma sua própria imagem. Esse domínio aqui tem sua própria imagem. Esse domínio tem sua própria imagem. Ou seja, tu tem domínios diferentes chegando em imagens diferentes. Na injetora pode sobrar gente, tá? O importante da injetora, a classificação é domínios diferentes tem que ter respostas diferentes. E aí cada elementozinho do A aqui ó, tem a sua própria resposta no B. Então cada domínio tem a sua própria imagem. A função é injetora, tá lá na letra D. Próxima questão. Aqui ó, ele dá uma função, dá o domínio da função, que é esse conjunto 1, 2, 3, 4 e 5. O que a gente pode fazer? Ele dá o domínio e dá o contradomínio, que é real, tá? Então eu vou representar dessa maneira aqui, ó. A gente tem o domínio, que é formado por esses elementos específicos, 1, 2, 3, 4 e 5. No conjunto do lado, a gente tem o conjunto real. Cuidado, tá, gente? O conjunto real ele tem infinitos elementos. Então é bom a gente lembrar isso aqui, porque não vão ter só os elementos da resposta, vão ter infinitos elementos no contradomínio. Ou seja, vai sobrar gente, tá? Como são infinitos elementos, vai sobrar gente. Mas enfim, vamos jogar na função e eu vou jogar de cabeça com vocês. F de x é igual a x menos 2 vezes x menos 4. O que eu vou fazer? Primeiro caso, se eu jogar o x como 1, para x igual a 1, qual que vai ser a resposta disso? Vai ficar 1 menos 2, que é menos 1, e aqui vai ficar 1 menos 4, que é menos 3. Ou seja, menos 1 com menos vezes menos 3 vai dar mais 3. Então esse 1 aqui vai dar mais 3. Se eu trocar o x como 2, o que vai acontecer? Se eu trocar o x como 2, vai ficar 2 menos 2 já vai dar 0. 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Ou seja, esse 2 vai ligar um resultado 0. Quando x for 3, vai ficar assim, ó. 3 menos 2 dá 1. 3 menos 4 dá menos 1, né? Então vai ficar 1 vezes menos 1. 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Então 3 vai estar ligado com o menos 1. Olha lá, continuando aqui a nossa conta. Se o x for 4, gente, aqui, ó. Aí o que vai acontecer? Se o x for 4, vai ficar 4 menos 2 dá 2. 4 menos 4 dá 0. Fica 2 vezes 0, que vai dar 0. Então, ó, quando x é 4, detalhem, esse cara dá 0. Aqui já tira toda a possibilidade, ó, dela ser injetora. Não vai ser. Por quê? A gente está tendo domínios diferentes aqui, ó. Repara, o domínio 2 e o domínio 4 são valores diferentes e eles estão chegando na mesma imagem. Isso não é característica de injetora. A injetora tem domínios diferentes de imagens de respostas diferentes, tá? Então essa não é injetora. Gente, se ela não é injetora, automaticamente ela não vai ser bi, né? Não vai ser nem injetora nem bijetora. Então já vou eliminar a letra B e a letra C. Professor, é sobrejetora? Não, gente, ela também não é sobrejetora. Por que não é sobrejetora? Porque não vai sobrar gente, né? Para ser sobrejetora não pode sobrar gente. Aqui, como é em real, vai ter infinitos elementos, ou seja, vão ter elementos sobrando dentro desse conjunto, tá? Só para terminar aqui, ó, quem que vai ser a resposta do 5? 5 menos 2 dá 3. 5 menos 4 dá 1. Então vai ficar 3 vezes 1. Aí vai dar 3 esse cara. Ou seja, aqui também aconteceu a mesma coisa. Tanto 1 quanto 5, que eu vou marcar de roxo, ó, tanto 1 quanto 5 são domínios diferentes, chegaram na mesma imagem. Isso tira qualquer possibilidade de ser injetora, logo não vai ser bijetora. Não vai ser sobrejetora porque não sobra, ou melhor, sobra elementos. Então, ó, sobra elementos, ou então a gente pode falar, né, que falando mais bonito, que o contradomínio é diferente da imagem. Toda vez que sobra elementos, isso acontece. Então, qual é a resposta? A resposta é a letra D. O conjunto imagem só possui 3 elementos. O que é o conjunto imagem? O conjunto imagem é o conjunto que tem as respostas. Ó. Aqui, a imagem desse conjunto, o domínio é esse conjunto que ele deu, né? E a imagem são só esses 3 elementos, as 3 respostas da função. Ó. 3, 0 e menos 1, ou seja, a imagem só tem 3 elementos mesmo, letra D. Vamos para a próxima questão. Ó, a próxima questão fala assim, né? As funções, função composta. Então a gente tem aqui, ó,
f de x é 2x mais 3. A partir do momento que ele não quer mais f de x, a partir do momento que ele quer a f da g de x, o que vai acontecer? O x da tua função f vai ser alterado. Ó, o x não vai ser mais x, o x vai ser a função g. Então, tu vai pegar a função g e trocar no lugar do x apenas. Então, no lugar do x, você troca aqui ó, por 3x mais m. Tá? No lugar do x. E a função continua do jeito que está. Você só substituiu o x por aquele valor que ele deu. Ó. 3x mais m, que é a g de x. Joga a distributiva. 2 vezes 3x dá 6x. 2 vezes m dá 2m. Mais 3. Vai ficar essa equação aqui. Vamos fazer o contrário, porque ele também pede o contrário nessa equação, né? Então, a gente tem ali g de x, que é 3x mais m. E ele quer saber a g da f de x. Ó. Então, o que seria a g da f de x? No lugar do x aqui, você vai trocar pela f de x. Ó. Então, vamos lá, vamos seguir. Vai ser 3 vezes a função f. Quem é a função f? A função f é essa função aqui, 2x mais 3. Então, no lugar do x, não vai entrar mais o x. Vai entrar a função f, que é a 2x mais 3. E ainda tem aquele mais m que já estava lá. Tá? Então, ó, vai ser 3 vezes 2x, 3 vezes 3. 3 vezes 2x vai dar 6x, 3 vezes 3 dá 9, mais m. Como ele falou que essas funções são iguais, você vai igualar o 6x mais 2m mais 3 tem que ser igual a 6x mais 9 mais m. 6x vai embora com 6x, joga um m para cá, vai ficar 2m menos m é igual a 9 menos 3, ou seja, m é igual a 6 aqui. Ele não satisfeito com isso, ele pediu o f de m, né? Quem que é o f de m, gente? O f de x ó, é 2x mais 3, tá? Se ele quer o f de m, m é 6, então ele quer saber quem é o f de 6. Vai ser 2 vezes 6 mais 3, vai ser 12 mais 3, vai ser 15. Ó, 15 é primo? Não. 15 é negativo? Também não. 15 é cubo perfeito? Não. Cubo perfeito é que tem raiz cúbica exata. 15 é um número que menor que 18, letra D. Mais uma de função composta. Ó. A f da g de x é 0. Então vamos lá. Quem que é a função f? A função f é igual a 2x mais 1. Quando ele pede f da g de x, o que vai acontecer? No lugar do x aqui, ó, não vai entrar mais o x. No lugar do x vai entrar a função g de x, ou seja, vai entrar x ao quadrado menos 1 no lugar desse cara. Então vai ficar, ó, 2 vezes x ao quadrado menos 1 mais 1, isso aqui é igual a 0. Então, jogando distributivo, ó, vai ficar 2x ao quadrado menos 2 mais 1 igual a 0. Então, vai ficar 2x ao quadrado menos 1 é igual a 0. Joga para o outro lado, ó. Vai ficar 2x ao quadrado igual a 1, x ao quadrado é igual a 1 sobre 2. O x, gente, é igual a mais ou menos a raiz de 1 sobre 2. Eu nem quero fazer nem racionalizar. Se o x fosse igual a, por exemplo, mais ou menos 5, o que você ia me falar? Que o x é 5, ou então o x é menos 5. Ou seja, são simétricos ou opostos, tá? Uma raiz aqui é mais raiz de 1 sobre raiz de 2. A outra raiz é menos raiz de 1 sobre raiz de 2. Eles são o que? São opostos, tá? Poderia ter opostos ou simétricos. Aqui na alternativa ele preferiu dar preferência, né? Para quê? Para a palavra oposta. Então as raízes aí são opostas. Próxima questão, agora de modular. O número de soluções negativas dessa equação. Então a gente tem aqui, o módulo de 5x menos 6 é igual a x ao quadrado. Como é que sai, como é que a gente quebra um módulo? O que está dentro do módulo é igual a exatamente o outro lado, ou então o que está dentro do módulo é o outro lado com o sinal trocado. E aí a gente vai em busca dos valores de x. Ó. Nessa primeira equação eu vou jogar o 5x ou menos 6 para o outro lado. Vai ficar 0 é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Ó. E aí eu vou fazer soma e produto, que é aquele recurso que a gente faz ali para não precisar fazer báscara, né? A soma é o do meio com sinal trocado, ou seja, a soma é 5, o produto é exatamente o último cara, o produto é 6. Soma 5 e produto 6, os valores só podem ser x igual a 2 ou x igual a 3. Tá? Somou 5 e multiplicou 6. Na outra equação, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o menos x quadrado para cá, para ficar positivo. Então vai ficar x ao quadrado mais 5x menos 6. Ó, nesse caso aqui, a soma das raízes, aquele cenário, é o do meio com sinal trocado, ou seja, a soma é menos 5. E o produto é exatamente o último, ou seja, o produto é
exatamente menos 6. Que valores são esses? Ó? Somou deu menos 5, multiplicou deu menos 6. A gente pode pensar aqui, ó, no menos 6 ou 1. Olha lá, multiplicou deu menos 6 e somou deu menos 5. A pergunta é, o número de soluções negativas. Você tem uma solução negativa só, que é o menos 6, é o gabarito, a letra B. Próxima questão. Outra clássica de modular. O que você pode fazer? Parece uma equação do segundo grau, então você chama módulo de x de uma outra letra. Eu vou chamar de m aqui, tá? Vou chamar de qualquer letra. Aqui o que vai acontecer? Vai ficar m ao quadrado mais m menos 6 igual a 0. Mais uma vez eu vou usar o recurso de soma e produto para o vídeo não ficar mais comprido ainda, né? Então o que eu vou fazer? Ó? A soma é o do meio com sinal trocado. Era 1, vai ficar menos 1. O produto é exatamente o último. O produto é 6. E eu tenho que pensar num par de números que isso acontece, ou seja, a soma dá menos 1 e o produto dá 6. Só pode ser o menos 3, não, esse não. Vamos lá, soma menos 1 e o produto menos 6, tá? O produto é exatamente o último, por isso que eu não encaixaria do jeito que estava. Então vamos lá, é o que eu tinha pensado. Ó. Eu posso falar, na verdade, que o m é igual a menos 3 ou m igual a 2, vê se não faz sentido ali, ó. Multiplicou deu menos 6, somou deu menos 1. Só que o m, gente, não existe. Quem fez isso marcou o que? A letra B, ó. O produto é menos 6, mas o m não existe. Quer saber o x, ó. O m, na verdade, é módulo de x. Então, módulo de x pode ser menos 3? Não, porque isso fere a condição de existência. Módulo nunca pode dar um valor negativo, tá? Então, isso aqui fere a condição. M é igual a 2, então módulo de x é igual a 2. Para isso acontecer, o que está dentro do módulo é exatamente o outro lado, ou o que está dentro do módulo é o outro lado com o sinal trocado, tá? Então, nesse cenário, quais são as raízes? 2 e menos 2. O produto delas dá menos 4. Próxima questão, agora é de inequação modular. Esse tipo é o segundo caso. Toda vez que a inequação apresentar o símbolo de menor, o que diz o modelo de resolução? Você vai pegar o que está dentro do módulo e colocar entre o valor do jeito que estava do lado de fora e aqui o valor do que estava, só que com o sinal trocado. E aí você vai fazer duas contas separadas, tá? A primeira conta vai ficar assim, ó. O do meio com o da direita. Tá? Joga o menos x para cá, então vai ficar 2x mais x é menor que 5 mais 1. 3x é menor do que 6, x só pode ser menor do que 2, passando o 3 dividindo. E aí você vai fazer essa outra parte aqui agora. Olha lá, fazendo essa outra parte, eu jogo 2x para cá, vai ficar x menos 2x, tem que ser menor que 1, menos 1, né? Menos 5 para o outro lado como mais 5, ou seja, menos x vai ser menor do que 4. Multiplica por menos 1, porque é necessário, o x está negativo, menos x, não pode ficar assim. Ao multiplicar por menos 1 aqui, ó, olha o que vai acontecer a partir disso. Menos x vira x, o menor vira maior e o 4 vira menos 4. Gente, se um grita tem que ser maior que menos 4 e o outro grita que tem que ser menor que 2, só tem uma saída para isso. Ó. Um falou, eu tenho que ser maior que menos 4. O outro, calma aí, eu tenho que ser menor do que 2. O x só pode estar entre esses valores, então, ou seja, entre o menos 4 e o 2, gabarito letra E. Última questão. Multiplicando os valores inteiros de x que satisfazem simultaneamente as desigualdades. Se você observar bem aqui, esse primeiro caso também é aquele do menor ou igual. Então a gente pode fazer aquele modelo igual da questão anterior. A gente pega o que está dentro do módulo e coloca ele entre o positivo e o negativo. Aqui ainda tem até um macete que eu posso fazer. Ó. Como desse lado de cá não tem um x, por exemplo, eu posso fazer um macete que é muito rápido. O que está no meio vai para os dois lados, tá? Então o que está no meio dessa inequação simultânea, ele tem que ir para os dois lados. Aí como é que sai bem rápido? O menos 2 vem para cá mais 2, o menos 2 vem para cá mais 2, tá? Então, ó, lembrando que tem que estar entre o 3 positivo e o 3 negativo, tá? Então vamos lá, menos 3 mais 2, aqui vai dar menos 1. E o x aqui no meio, e 3 mais 2 vai dar 5. Essa é a primeira resposta, tá? Agora, já a segunda resposta, o que vai acontecer? É o segundo tipo da inequação modular. Toda vez que você tem módulo de x maior do que y, que é o caso desse aqui, ó, quebra assim, ó, x tem que ser maior que y, ou então x tem que ser menor que menos y.
Tá? Então vai abrir nesses dois cenários. Então quando eu coloco módulo de 3x menos 2 tem que ser maior do que 5, eu vou falar que 3x menos 2 tem que ser maior que 5, ou então 3x menos 2 tem que ser menor que menos 5. Então vamos fazer aqui, eu jogo menos 2 para lá, vai ser 3x tem que ser maior do que 7, 5 mais 2, x tem que ser maior que 7 sobre 3. Aqui ó, a gente está jogando menos 2 para o outro lado, vai ficar 3x tem que ser menor do que menos 5 mais 2. 3x tem que ser menor do que menos 3, ó. Então x tem que ser menor do que menos 1. Então a gente vai ter que procurar valores desse intervalo que satisfaz ao mesmo tempo, tá? Porque aqui tem um ou. O que a gente vai fazer? Vai representar com duas retas, tá? A primeira reta tem a primeira resposta, que é entre o menos 1 e o menos 5. E o 5, perdão. A segunda reta tem dois intervalos. Um intervalo que diz que é menor do que menos 1, é do menos 1 para cá, ó, aberto, tá? Ou seja, não pode contar com menos 1. Ou maior que 7 sobre 3. 7 sobre 3 é o mesmo que 2,3333, tá? Então ele vai estar aqui assim, ó. 7 sobre 3, que é o mesmo que 2,3333. Quando eu falo que tem que ser maior do que ele, vai ser para a direita dele. E a pergunta dele é, multiplicando os valores inteiros de x que satisfazem simultaneamente. Quem satisfaz simultaneamente aqui é daqui para cá, ó. Nem conta o 1, porque o menos 1, porque o menos 1 está aberto. Se está aberto, ele não conta embaixo, tá? Então não conta esse menos 1. Só vai ter interseção, ou seja, só vai ser simultâneo nesse trecho aqui, ó, entre o 7 sobre 3 e o 5. E quais valores inteiros a gente tem? A gente tem o 3, que é o valor inteiro, a gente tem o 4 e a gente tem o próprio 5, que ele vai contar, porque ele está fechado aqui, então ele conta no intervalo. Então esses são os valores inteiros da solução, ok? 3, 4 e 5. Lembrando que o menos 1 não vai entrar na conta, tá? Porque o menos 1 está aberto, logo ele não inclui no intervalo. E aí ele quer saber o produto desses caras, ó. Então o produto dos valores é 3 vezes 4 vezes 5. 3 vezes 4, 12 vezes 5 vai dar 60. E aí a letra B, não tem o que fazer. Valeu? Espero que você tenha entendido aqui a resolução desse módulo. Qualquer coisa é só falar nos comentários, né? Não esquece de se inscrever no canal e ver também os outros vídeos aí dessa apostila. Valeu, tamo junto.